Eu sou a professora Graça e vou lecionar a disciplina de Ciências para os alunos do segundo ano do Colégio Emaús. Na primeira videoaula nossa, eu deixei umas atividades para vocês fazerem. Então, hoje, nós faremos a correção dessas atividades. Abram o livro de ciências de vocês na página 22. Nós vamos corrigir a página 22 e 23. As atividades 1, 2 e 3. Lá na atividade, tem um retângulo pedindo para vocês observarem o nome das articulações. E depois tem uma imagem de um menino pedindo para vocês nomearem essas articulações. Aí eu já fiz tudo aqui, ó, nesse slide. Tem um menino, nós vamos ver a articulação do ombro, a setinha ali, do punho, do tornozelo, do cotovelo, do quadril e do joelho. E também está perguntando qual articulação que não se mexe, né? São as articulações da cabeça. Eu falei para vocês no outro slide, né? E agora nós fizemos essa atividade aí. Deu para vocês corrigirem? Fizeram tudo certinho? Vamos passar para a próxima? Lá na página 25, na atividade 1, tem uma imagem de um braço para vocês colocarem o nome dos músculos, né? Olha aqui a setinha mostrando o bíceps e o tríceps. E eu falei lá na aula anterior também que os braços e as pernas concentram 75% dos músculos do corpo humano. Então, olha aí, a imagem tem o bíceps e o tríceps. Agora, vamos para a correção da página 25. Está pedindo para vocês, assim, levante um peso e apalpe o bíceps, que é o músculo do braço, enquanto flexiona o braço. Flexione novamente o braço, como mostra a ilustração, e apalpe o tríceps. Como se movimenta o conjunto formado por braço e antebraço? É possível movimentar apenas o braço e antebraço? Por quê? Em conjunto ou isoladamente que eles funcionam. É possível movimentar sim, pois eles possuem várias articulações. Vocês conseguiram responder direitinho? Correção da página 26. O que acontece com o bíceps quando você levanta peso flexionando o braço? O bíceps se contrai e puxa o antebraço para cima, esticando o tríceps. Essa é a resposta correta. Vocês conseguiram fazer? E com o tríceps, o que acontece? O tríceps se contrai e o bíceps estica. Olha que interessante. Vamos passar para a próxima. Correção da página 25. Que órgão do corpo humano comanda os movimentos que permitem a você apoiar-se em uma perna só? Observe a imagem em um monte de criança apoiando em uma perna só. O órgão é o cérebro, né? Porque ele que comanda os movimentos do corpo todinho. Na outra videoaula nós vimos isso também. Lá na página 27 e 28, tem uma atividade assim. Manter a saúde dos nossos ossos é indispensável para manter uma vida saudável e ativa, pois qualquer movimento que seu corpo queira executar, como caminhar, levantar, correr, pular, ou até mesmo o simples ato de ficar em pé, seriam tarefas impossíveis sem uma estrutura óssea. Por esses e por muitos outros motivos, é vital atentar-se à saúde dos ossos, e o quanto antes começar, maior a garantia que se terá uma velhice tranquila e saudável. E para ter ossos fortes e saudáveis, os cuidados são necessários em todas as fases da vida, ou seja, as crianças, adultos, idosos devem cuidar da saúde óssea para manter os ossos e os músculos fortes na vida adulta. É recomendada a prática de exercícios físicos
pelo menos 3 vezes por semana, de 3 a 4 vezes por semana. É possível também prevenir-se da osteoporose e controlar a fragilidade dos ossos. No entanto, os ossos precisam de proteção, assim como qualquer outro órgão do nosso corpo. Na velhice, exercícios de resistência são muito importantes, além de manter uma alimentação saudável, além de incluir uma ingestão de uma quantidade suficiente de cálcio e proteínas para garantir níveis equilibrados de vitaminas, minerais e proteínas no nosso organismo. Outra ação importante é a manutenção dos níveis adequados de vitamina D. Vitamina D, gente, se a gente ficar exposto ao sol no horário certo, alguns minutos por dia, a gente recebe a porção diária de vitamina D. Essa vitamina D no organismo, através da exposição solar, alimentação e suplementação alimentar. Lá na número 2, pediu para vocês fazerem uma ilustração, né? Para mostrar para os colegas. Quando nossas aulas presenciais voltarem, eu vou querer ver essa ilustração de como a gente mantém a postura. Eu vou querer ver direitinho a ilustração de vocês. Combinado? Agora vamos lá na página 29. Na página 29, está pedindo para a gente comparar 2 radiografias. Na aula anterior também eu falei sobre as radiografias, né? Compare as 2 radiografias, a mais antiga e a atual. Que parte do corpo foi radiografada? Em qual delas é possível observar mais detalhes? Qual parte do corpo que vocês responderam? Quem respondeu pé, acertou. E você? Já tirou radiografia algumas vezes? Eu já tirei várias vezes. Eu já quebrei o pé, já quebrei o braço 2 vezes, já tive um probleminha no tendão de Aquiles, que eu tive que fazer fisioterapia, tive que tirar raio-x. E você já tirou também? Troca ideias aí com o pessoal de casa, né? E na aula, quando a gente voltar, nossas aulas presenciais, eu tenho algumas radiografias, eu vou levar para a gente observar direitinho. Combinado? Agora, gente, nós vamos entrar num conteúdo novo. Olha os 2 olhinhos aí. Pelas imagens, vocês já podem perceber que nós estamos falando da visão, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato são 5 sentidos do nosso corpo que estão sempre a receber mensagens do mundo à nossa volta. Observem a parte do olho humano, as partes. Tem a pupila, tá bem grande aí, dá para vocês observarem direitinho. A esclera, a íris, a córnea, pálpebra inferior, tem o limbo e a pálpebra superior. Através dos órgãos da visão, vemos as cores, as formas, as distâncias e os movimentos. E tem muita gente que, infelizmente, né, gente, ou nasceu com deficiência visual, ou por algum problema de saúde adquiriu essa deficiência depois. E eles, o órgão do sentido deles mais aguçado é o tato. Eles sentem as coisas pelo tato. Vamos observar alguns órgãos do olho humano. Agora nós vamos falar dos órgãos. A retina, o nervo óptico, os vasos sanguíneos, o humor vítreo, a conjuntiva, a lente, a íris, a pupila. A pupila é interessante falar que quando a gente faz exame de vista, que o oftalmologista coloca aquele colírio, a gente fica com a pupila dilatada, ela aumenta, né? Para ele observar se a gente vai precisar usar óculos, se não vai precisar, se tem algum problema de visão. Tem a córnea e a esclera. E quais principais cuidados que nós temos que ter com os nossos olhos? São 6 que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Manter uma alimentação saudável, proteger os olhos dos raios solares, mas com óculos de sol,
apropriado, não óculos comprado em qualquer lugar, porque isso também prejudica as vistas. Nós temos que beber muita água, evitar esfregar os olhos, né? Às vezes a gente está com a mão suja, esfrega os olhos, pode passar algum vírus, alguma coisa, causar alguma inflamação. Fazer pausa no uso de aparelhos digitais. Tem gente que fica o dia todo no celular, joguinho, nas redes sociais. Isso não é bom para os nossos olhos. E dormir bem. Quando a gente dorme bem, tem as horas de sono ali tranquila, os nossos órgãos, né? Os nossos sentidos funcionam muito bem, assim como todo o nosso corpo e nosso organismo. Agora nós vamos falar de um outro órgão do sentido, que é a audição. Vocês podem observar aqui, ó, que tem uma imagem, né, do ouvido, tem uma orelhinha ali em cima e tem também umas explicações aqui que nós vamos falar sobre os sons que entram pela orelha, ele passa pelo tímpano e são levados até o cérebro. Sons muito altos podem danificar a nossa audição. Também, gente, quem fica com aquele foninho de ouvido o tempo todo, isso não é bom para a audição. E quando falou de tímpano aqui, olha, nós temos que ter muito cuidado ao limpar os nossos ouvidos. A gente deve limpar a região externa e tirar somente a beiradinha assim, ó, da sujeira. A gente não pode colocar qualquer objeto no ouvido. É muito perigoso. Como nós falamos da audição, nós vamos falar de algumas doenças auditivas, né? Algumas doenças que podem acometer o nosso aparelho auditivo. As principais são a otite. As otites são inflamações mais comuns que podem ocorrer em diversas regiões da orelha, como o ouvido médio e o externo. Essa otite é uma inflamação. Ela dói, às vezes a criança dá muita febre, tem que tomar antibiótico. Labirintite também, que é uma doença que faz a pessoa ficar bamba, às vezes ela tem ânsia de vômito, ela sente tudo rodando. O tinnitus, que é um zumbido que tem no ouvido. A doença de Meniere, colesteatoma, essas eu não conheço, tá, gente? Síndrome de Usher, otosclerose, me perdoem, neuroma de acústico. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos órgãos do sentido, né? E eu vou falar aqui uma outra coisa. Eu falei lá na visão que muitas pessoas nascem sem esse órgão do sentido, possuem os olhos, mas não conseguem enxergar. E também muitas pessoas nascem sem conseguir ouvir. Às vezes elas têm perda total da audição. E às vezes elas conseguem ouvir alguma coisa. Ou então nascem normal, por algum acidente, alguma doença, elas perdem a audição. Então, essas pessoas fazem uso do aparelho auditivo que vai auxiliá-las a perceber o som. Muitas conseguem ouvir bem com esse aparelho, outras conseguem ouvir apenas algum zumbido, algum barulho, mas já auxilia. Aí, gente, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui hoje e nas próximas aulas nós continuaremos estudando sobre os órgãos do sentido. Combinado? Vou deixar aqui para vocês algumas atividades para vocês fazerem, assim como em todas as videoaulas. E hoje eu estou deixando as páginas 31, 32, 33, 34 e 35 do livro de ciências. Até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.